Olá, amigos e parceiros da Águia Empreendedora, Treinamento e Consultoria Empresarial. Tudo bem com vocês? Sou a professora Suelen, sei que muitos já me conhecem, e hoje estou aqui tendo a honra, o privilégio e a oportunidade de compartilhar com vocês mais um pouco de conhecimento, trocarmos experiências, sim, porque aprendemos com vocês sempre através das respostas que vocês nos dão aos nossos treinamentos presenciais, bem como também aos treinamentos à distância. Sempre recebemos um feedback positivo de vocês e isso nos ajuda a querer crescer e fazer cada vez mais e melhor. Então, ficamos muito contentes com a sua presença do outro lado aí, nos ouvindo, nos assistindo e nos prestigiando. Sei que estão ávidos e ansiosos por esse nosso quarto encontro, o quarto momento, onde vamos falar mais sobre essa ferramenta inovadora, diferenciada que é o Pitch, que tem nos ajudado então a construir primeiros encontros saudáveis e interessantes no âmbito profissional, bem como também criar esse impacto positivo na mente de quem nos vê pela primeira vez ou quem ouve a nossa ideia empreendedora ou o nosso processo que nós queremos vender, né, e colocar à disposição, então, dos nossos ouvintes. Então, espero que gostem desse nosso quarto encontro, onde vamos falar a respeito de algo muito importante para o momento do nosso pitch, que é o roteiro. Claro que é o roteiro. Por quê? Nós já falamos que o pitch é algo que precisa ser ensaiado, treinado, e quando a gente fala de ensaio, a gente lembra logo de uma peça de teatro, ou lembra então de um filme muito bem feito. No entanto, diferente apenas na questão de que não é fictício e sim real, o nosso pitch é baseado em fatos reais, como se fosse um filme baseado em fatos reais, você precisa também de um roteiro. Algo bem ensaiado, bem produzido, necessita disso. Até no teu dia a dia, você costuma, se for bem planejado e organizado, estabelecer um certo roteiro que te ajude a executar bem as suas atividades, não é verdade? Com o pitch não vai ser diferente. Então, nós vamos empreender aqui nesse momento um pequeno roteiro de 10 passos que vocês devem dar para construir um pitch bem elaborado. Além desses 10 passos do roteiro que eu vou falar com vocês, também vou colocar aqui um vídeo que vai dar uma outra luz sobre o assunto, ajudando vocês a abrir o campo de visão. Mas lembrando que, além de construir e rascunhar o seu pitch, como nós já orientamos, é importante também que você possa, então, colocar em prática esse roteiro, ensaiar, gravar, se assistir e, por que não, ver outras oportunidades de conhecimento além do nosso treinamento na internet por vídeos práticos de pessoas que já colocaram em prática o pitch e assim você pode colher um pouquinho de informação de cada e formar o seu roteiro de forma bem adequada. Esses 10 pontos que nós vamos citar são os 10 pontos mais utilizados pelos especialistas. Talvez você se pergunte, mas Suelen, como é que você fala que o pitch é rápido e são 10 pontos? Mas calma, esses 10 pontos que nós vamos falar aqui são simples, práticos, que vocês utilizam e talvez em 1 minuto consigam descrevê-los. Então, nada de ansiedade, vamos acostumando aqui a controlar um pouquinho mais essa respiração, essa angústia e vamos tomando um pouco de tempo para analisar cada um deles de forma assim sistemática e assim você identificar quais dos pontos você pode manter no seu pitch. Lembrando, citei 10, os 10 são importantes, como vou citar, na verdade, mas pode ser que um ou outro não seja adequado para a sua necessidade. Lembrando que estamos falando que o pitch pode ser aplicado em qualquer circunstância, que seria na entrevista de emprego, na venda de um projeto para uma empresa ou para o seu empregador ou para os seus subordinados, para um empreendimento que você está querendo um financiamento com uma empresa, enfim, para vários momentos. Então, pode ser que você consiga eliminar algum dos pontos sem causar prejuízo. Lembre que eu já falei que o pitch, ele não deve ser algo prolixo, extenso e repetitivo, mas ele precisa ser algo conciso. Se você consegue tornar atraente, prático, entendível, mesmo retirando um dos pontos, sem causar prejuízo, não é nenhum problema. Então, vamos lá? O primeiro ponto que vamos considerar é a introdução. Sim, para que um pitch ele seja adequado, é muito importante cuidarmos de uma boa introdução para ele. Na introdução, é interessante citar 3 pontos. Primeiro, começar com o seu nome, por escrito também. Então, se você tiver a oportunidade de enviar um vídeo, vai estar lá. Se você tiver a oportunidade de ter um PowerPoint aqui atrás, uma imagem, informe o seu nome. Também o nome da sua empresa, se isso for, por exemplo, entregue, né, de uma forma que você vai apresentar para alguém e assim vai entregar para essa pessoa, para que ela possa ler. Então, é importante que o nome da empresa seja claro. E uma pequena descrição sobre o que a sua empresa faz. Introduza trazendo informação que desperte o interesse.
10 segundos iniciais com essas informações, ou até menos, são informações imprescindíveis para que vocês tenham a sua atenção atraída. No módulo anterior, vocês viram que eu coloquei alguns vídeos de pessoas que de forma prática colocaram seu pitch dentro de um elevador, mudando de um andar para outro. De propósito, não coloquei qual seria o escolhido. Por quê? Porque eu queria que você fizesse uma análise crítica do que você viu lá. Com certeza, ao assistir, você disse: ah, essa pessoa aqui não saiu tão bem. Ou então, essa daqui colocou em prática de forma eficaz o que o pitch realmente determina. Se eu fosse fazer, eu gostaria de fazer como essa. É esse o meu objetivo, que você faça essa análise crítica e assim, nesses segundinhos iniciais, perceba que alguém prendeu a sua atenção de forma eficaz, seja como essa pessoa. Então, introdução, primeiro passo. Segundo passo é o problema. Como assim problema? Isso, o problema que você identificou e que através da tua ferramenta, do teu produto, do teu serviço, da tua empresa ou através de você, se for uma entrevista, você vai acabar, solucionar, porque você veio aqui para resolver os problemas daquela empresa. Então, descreva o problema que você encontrou no mercado, que você está tentando resolver com o seu produto, com o seu serviço ou com as suas habilidades técnicas, se você está querendo fazer um pitch para uma entrevista de emprego. Lembre-se de identificar esse problema e não tenha dificuldade de falar dele, pois afinal ele foi talvez a base inspiradora para a criação do seu pitch. Então não deixe de citá-lo da forma mais simples, prática e até mesmo sofrível que você teve ao identificar esse problema no mercado de trabalho. Terceira etapa do roteiro do pitch é o tamanho do mercado. Um ponto de atenção grande. Não queira criar números que não existem, não informe dados que não são comprovados, tenha certeza e segurança de suas fontes. Também, por favor, é muito importante para qualquer profissional ter dados atualizados. Se você começou a construir seu projeto empreendedor em 2018 e agora em 2020 está colocando em prática, atualize os dados. Projetos ou informações defasadas conseguem empobrecer ou conseguem destruir toda a boa imagem. Então, ao falar de mercado, se você for apresentar dados, primeira informação importante, apresente dados reais, nada de fictício nesse aspecto, e apresente dados que realmente estão atualizados. E um terceiro ponto dos dados, antes de eu chegar propriamente na questão do tamanho de mercado, é que você precisa de dados que sejam redondos. Se você for falar, por exemplo, de proporção, evite usar proporções exageradas, que a pessoa não consiga fazer a conta de cabeça e não consiga mensurar a importância do teu projeto, do teu negócio, daquilo que você está descrevendo. Tá? Então, procure aspectos mais fáceis de serem entendidos em questão numérica. Então, falando do terceiro ponto, agora sim, depois dessa pequena introdução explicativa, o terceiro ponto é o tamanho de mercado. Então, informe o mercado em que você atua. Mostre o gráfico com o tamanho do mercado, o crescimento. Esse gráfico pode estar de um lado ou de outro, da forma mais fácil que você possa apresentar. Nada de enfeitar com gráficos, os gráficos não são para isso, eles são para dar uma realidade e servir como o gráfico, eu costumo dizer que é aquele idioma que qualquer pessoa em qualquer país consegue ler. Então precisa ser algo prático. Se você tiver que interpretar os gráficos, já vi que não foi muito assertivo. Também, além de mostrar o gráfico com o tamanho do mercado, com o seu crescimento, por exemplo, se você tiver essa informação, coloque fontes de informação racionais e ou estimadas que sejam realmente realistas e fáceis do teu ouvinte compreender, quer ele faça parte do mercado, quer não. Se eu falei do problema, se eu falei do tamanho do mercado, se eu falei de uma introdução que despertou interesse, eu preciso agora chegar e resolver. Então, o quarto ponto do nosso pitch é a solução. Como você pretende resolver o problema do cliente? Veja que é uma sequência lógica. Introduzir o conteúdo falando quem eu sou, até porque isso é elegante, educado, que eu chegue me apresentando a minha empresa. Falei do problema que eu encontrei, o tamanho do mercado que oportuniza que esse problema seja interessante de ser resolvido e agora eu tenho que chegar com a resolução. Então, o quarto ponto, que é a solução, ajuda como você resolver o problema que você levantou, que o mercado tem ou que a tua empresa tem, que você como funcionário vai poder colocar em prática. Enfim, como você pretende resolver o problema? Daí você pode usar imagens, telas, vídeos para exemplificar, obviamente, se for um encontro programado. Se não for, você pode utilizar algumas comparações e ilustrações. Eu, particularmente, gosto muito de usar ilustrações
ilustrações quando estou explicando algo. As ilustrações fazem com que você grave na mente, né? Então, assim, o que são as ilustrações? Não falo das ilustrações físicas, como gravuras ou desenhos. Falo de ilustrações no sentido de quadros mentais, que você faça a pessoa criar, imaginar, metáforas, faça comparações, algo desse tipo, que vai ajudar também a entender e a fazer com que o teu cliente, ou teu ouvinte, ou teu investidor, imagine esse problema que para ele já identificou que é um fato que existe sendo resolvido. Quinto módulo, então, quinto ponto que a gente precisa contemplar no roteiro do pitch é o modelo de negócio. Como você vai fazer para ganhar dinheiro com isso? Afinal, não é um negócio que você está aqui só pela boa vontade de resolver. Você quer trazer lucratividade para quem está te ouvindo, trazer lucratividade para você, ou se você está falando da sua entrevista, você quer se vender. Você quer dizer como você se paga com esse projeto. Então, por isso é muito importante utilizar esse módulo de modelo de negócios. Sexto ponto. E antes de falar do sexto ponto, não podemos esquecer que é muito importante, se tem dúvidas sobre o modelo de negócio, consulta nossos treinamentos da Águia Empreendedora, que temos treinamentos sobre plano de negócios e outras informações bacanérrimas que vocês vão gostar bastante e vão poder conhecer melhor no seu pitch. 6. Competidores. Quem é a tua concorrência? Quem são os teus concorrentes? Qual é o objetivo diferencial do teu negócio? Por que ele sai na frente? Qual é a tua vantagem competitiva? Como ele torna-se um negócio de valor agregado? 7º ponto, o que você faz ou o que você fez até o momento para atingir os teus resultados? Já conseguiu algo? Já conseguiu tocar para frente o teu negócio? Quais foram as tuas conquistas? Então, esse é o objetivo do 7º ponto. Se você tem resultados já atingidos no teu processo empreendedor, do teu pitch, do teu negócio, do que você está fazendo, já sinaliza. Se não, essa etapa pode ser retirada. Não vá cair no erro de inventar informações ou dados que não existem. 8º ponto, time. Quem é que está com você nessa jornada? São parentes, são amigos? É só você mesmo? Quem está participando do teu negócio, caso seja um empreendimento? Suelen, não é um empreendimento, eu estou fazendo um pitch para uma entrevista de emprego. Então, essa etapa vai ser retirada. Então, quem são os fundadores, se você tiver realmente um time, quem está com você desde o começo, enfim. 9º ponto, investimento. Então, você pretende captar investimento? Quais são as fontes de investimento que você já está correndo atrás? Também nós temos na Águia Empreendedora um treinamento sobre empreendedorismo que falamos num dos módulos sobre fontes de investimento. Depois entre em contato com o nosso time de águias para você saber e também estar a par de novas fontes de investimento e alguns recursos disponibilizados pelo mercado atual. Então, fontes de investimento é outro processo importante. E o 10º e último ponto fala sobre o fechamento do seu pitch. Não adianta você atropelar informações sem seguir uma sequência lógica, como falamos aqui nesses 10 pontos, e sem fazer um fechamento. Ter aquela costura, né? Aquele alinhavo final, onde você vai finalizar o processo e dizer, é isso. Então, o fechamento é qual a sua visão de futuro, qual é o seu próximo passo e o que você espera de quem está te ouvindo. Então, com essas etapas que nós colocamos aqui, você consegue dar um giro do seu pitch e conseguir fazer de forma assertiva. Mas, coloque no papel e depois ensaie os 10 pontos. Quer saber mais dicas a respeito disso? Não se preocupe que nós estamos aqui para isso. Como eu prometi, tem um vídeo que vai te ajudar a esclarecer um pouco mais a respeito de como colocar em prática essas 10 dicas que eu dei e além do material anexo que vai com essa aula. Então, espero que vocês fiquem com o vídeo a seguir e assistam para que possam tirar proveito junto comigo. Vamos lá? Muito com o problema, que é o primeiro tópico da estrutura do pitch. Ela pode ser em tempos separados ou pode ser numa coisa só. Então você pode contar da história que você passou por alguma coisa e apresentar o problema e depois partir para o próximo ponto. Ou você pode fazer numa coisa só. É bastante importante você explorar esse seu problema. Então tem que ter alguém com uma dor, que a gente chama, um problema, né? Não adianta uma solução incrível se não existe alguém com a necessidade dessa solução. Isso é o que a gente chama de problema ou dor que o seu negócio resolve. Mostra quantas pessoas sofrem com esse problema, com essa dor, desdobra, deixa claro para o seu público. De repente, o que você está falando pode parecer claro para você, mas não está claro para quem está assistindo. Então, o seu avaliador pode estar do outro lado do Brasil e não entender a realidade da sua região. Então, deixa isso claro para ele também. A partir dali, próximo ponto, solução. Então, aqui sim você vai apresentar
o que você faz, né? O que é o seu negócio, qual que é o seu produto, qual que é o seu serviço, e você apresenta a ele principalmente o impacto que ele traz, no sentido do quê? O que ele resolve. Não precisa mostrar, se é um software, por exemplo, não precisa mostrar o código, tela de login, nada disso. Foca na solução. Ah, ele resolve isso, fica mais rápido, fica mais fácil, fica mais barato, o que for. Mostra o que realmente a sua solução faz para deixar claro como que ela vai atender essa dor. Em seguida, você vai falar o seu modelo de negócio, se você já tiver. Se você não tiver ele definido, não tem problema, mas coloca como que você pensou em monetizar. Afinal, uma empresa tem que gerar lucro, ou pelo menos se pagar. Então tem que ter um modelo de negócio. Se vai ser por assinatura, se vai ser por venda de produto, venda de serviço, como que vai ser? Não tem problema. Se você não tiver certo do seu modelo de negócio, fica tranquilo também. Mas traz 1, 2, até 3 no máximo, não mais do que isso, formas que você está pensando em monetizar com o seu negócio. Em seguida, o mercado. Quem é que você atende? Quem é que vai comprar essa solução? Você pode ter trazido algumas informações antes dentro do problema, que é quem sofre com ele, mas aqui no mercado é importante você explorar isso mais e mostrar o potencial que ele tem. Então, quantas pessoas estão nesse mercado, quanto que esse mercado geralmente gasta, quanto ele consome. De repente é um mercado de 500 mil reais, parece muito, mas de repente se essa compra é uma vez por ano e você só consegue fazer uma por ano, é pouco, porque pode não sustentar a sua operação dividido por 12 meses. Então, explora isso melhor, né? Deixa o potencial, deixa claro o potencial que você tem de venda e o quão grande é esse seu mercado. Em seguida, concorrentes e os diferenciais. Se você não encontrou ou acha que não tem um concorrente, toma cuidado, porque geralmente se uma solução não tem concorrente, não tem pessoas com problema. Então provavelmente existe o concorrente, mas você só não está enxergando ou ele não é um concorrente direto seu e pode ser um concorrente indireto. De qualquer forma, traga os dois para deixar claro para quem está te assistindo quem são os concorrentes e com quem que você vai brigar no mercado e competir de uma forma de venda de produto, nos valores ou como que você vai chegar neles. Deixa claro quem é esse seu concorrente e o que você tem de diferencial frente a ele. Não necessariamente é preço, então você pode ter um preço mais alto, mas de repente você integra várias soluções e sai mais barato para esse seu cliente. Então deixa claro o que você tem de diferencial, ou se é mais rápido, melhor de implantar, para entender qual que é o diferencial do seu negócio. Depois, se você tiver evoluído no seu negócio e já tiver algum resultado, alguma venda, alguma parceria, ou as validações que você fez no começo, eu conversei com tantas pessoas me deram essa dica ou me deram esse feedback, formulário, entrevista presencial que você fez, traga isso para o seu pitch porque é importante. A melhor validação de todas é venda, não vale para tia, para mãe, mas venda é o melhor das validações. Coloca o que você já fez, como que você validou que essa sua solução realmente entrega valor para o seu usuário, porque vai validar esse seu negócio e deixar claro para o avaliador que é uma solução viável para o mercado. E por último, não menos importante, na realidade o ponto mais importante do seu negócio é equipe. Porque se nada der certo do que você pensou até aqui, se você tiver uma boa equipe, vai ter a capacidade de reestruturar tudo isso, repensar e trazer uma nova solução para o mercado, trazer um novo projeto, de repente identificar uma nova dor. Então traga a sua equipe, é super importante ter ela. Se você quiser colocar no slide, coloca a foto de todo mundo, eu acho bacana. Não precisa trazer todo mundo para fazer o pitch, inclusive aqui fica uma dica, faça o pitch sozinho. O pitch em 2 pessoas na realidade gera mais dificuldade do que facilidade, porque para sincronizar em 3 minutos fica bem complicado. Mas coloca no slide quem são, se a equipe é muito grande não precisa falar o que cada um faz, se ela é pequena, de repente fala o nome, qual é a atividade, um cuida de TI, outro cuida de comercial, outro administrativo, outro marketing, para ficar claro quem é a sua equipe, que ela é complementar, que é um ponto super importante para o seu negócio. Espero que tenham gostado do vídeo, do conteúdo e nos encontramos no último módulo sobre o pitch. Já tá dando aquela ansiedade? Controlem, vamos cuidar dela para fazer um pitch de excelência. Fique comigo e no próximo encontro finalizamos então o nosso circuito do pitch. E aí vamos falar um pouco mais a respeito de como finalizar esse processo do pitch e quanto ele vai ser importante para a tua carreira. A águia vive.